Eu não preciso perguntar o que celebramos hoje. A ressurreição de Cristo. A maior marca, o maior marco da história do cristianismo. Tudo acontece antes de Cristo e depois de Cristo. Muitos homens importantes morreram, mas não ressuscitaram. Alguns servos de Deus ressuscitaram por Jesus, mas depois morreram. Aquele que ressuscitou e vive para sempre, esse está entre nós, esse é Jesus. A Ele a glória, a majestade, toda a honra, toda a autoridade. Eu quero ler um texto que não é um texto sobre a ressurreição, até a Fabiana já leu esse texto, mas eu vou trazer uma palavra para nós meditarmos nesta manhã, e os irmãos vão, através do Espírito Santo, linkar essa palavra com aquilo que Jesus veio fazer, e que hoje se celebra o início dessa bênção que nós recebemos, a ressurreição, onde nós temos garantia de uma vida eterna. E Deus tem falado tantas coisas comigo nesses últimos dias acerca disso. E nós pegamos às vezes alguns versículos que eu vou citar de novo aqui, mas eu quero citar um que as pessoas amam falar, e não é mentira. Ele é mais do que você fala. Que está em Lamentações, capítulo 3. Quantos lembram desse versículo? Que há misericórdia, as misericórdias do Senhor não têm fim. É grande a misericórdia. E se renovam a cada manhã. Que coisa fantástica, irmãos. Que coisa fantástica nós sabemos que as misericórdias do Senhor não têm fim. Mas eu preciso entender o que esse versículo quer dizer. Eu não vou falar sobre esse versículo, mas no decorrer da pregação você vai entender. A misericórdia traz o perdão de Deus para as nossas vidas. Mas há um perigo de nós nos contentarmos com aquilo que nos alivia e esquecermos daquilo que nos coloca na sala do trono. O título dessa mensagem que eu estou dando hoje, o título é muito grande, mas eu encurtei e deixei só 2 palavrinhas: misericórdia ou herança. Então, não sei se os irmãos estão vendo ali, uma pessoa ali, uma situação deplorável, precisando de ajuda, de misericórdia, e ali a mesa da herança, ali que tem muita coisa ali, está ali representada, tem chave, enfim, tem muita coisa ali. E eu queria compartilhar com os irmãos, para que nós entendêssemos. Antes de qualquer coisa, primeiro que vai estar gravado, para tirarem dúvidas, o pastor não é contra a misericórdia, seria louco, eu sou o primeiro a precisar da misericórdia. O pastor não é contra o perdão, que isso, eu sou o primeiro a precisar dele. Mas nós temos que estar atentos com as propostas ou as insinuações do inimigo, para que nós nos contentemos com a misericórdia. O texto que eu vou ler são 2 versículos, mas é hiper conhecido. Está dentro da parábola do filho pródigo. Pastor, mas o filho pródigo não é para evangelismo, para a pessoa voltar? Aqui está uma das principais ilustrações do que Jesus quer falar sobre vida com Ele e vida sem Ele. Aqui está um dos textos dos mais ricos, na minha concepção, onde Jesus exemplifica a figura do pai, do fazendeiro,
do filho ou dos filhos, né, do que saiu, do que ficou, da volta. Ele é rico, mas ele fala aqui sobre o propósito de Jesus. O propósito de Jesus. E nós vamos ver dentro desta mensagem, dentro desse texto, e depois, obviamente, eu vou citar alguns outros versículos aqui dentro mesmo, mas nem precisaria, porque eu acho que a parábola do filho pródigo todo mundo conhece de cor e salteada, mas eu quero chamar a atenção de algumas coisas que estão nas entrelinhas e que nós precisamos registrar. Capítulo 15 de Lucas, versículo 17 diz assim: então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura? E eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar. Em outras versões, vou me levantar, vou me arrumar, vou me preparar. Eu vou voltar para o meu pai e eu vou lhe dizer: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Eu já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. Vamos ler esses versículos agora, já pensando dentro do tema misericórdia ou herança. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores têm pão e eu não tenho pão? Eu estou com fome. Eles têm com fartura. Isso me basta, eu queria pão, estou com fome de pão. E eu estou pensando que o lugar para ter pão é lá. Mas eu não estou preparado para ser filho, eu quero ser empregado. Então eu vou fazer uma proposta, eu vou me levantar e vou dizer para papai: papai, eu não sou digno, eu fiz algo errado. Primeira coisa que eu preciso neste dia, pai, ele falando, isso aqui está nas entrelinhas, está bem, irmãos? Eu preciso do teu perdão. O perdão é o início de tudo, mas como eu disse, ele é o início, ele não é o fim. Entenda o que eu estou dizendo. Não, ele é o fim, pastor, porque quando vem o perdão, termina tudo na minha vida. Se você quiser me deixar, senão você vai ficar parado ali no perdão. Primeira coisa que ele disse, que ele não era digno. A primeira mentira que o diabo coloca na minha vida e na sua, dizendo que você não é digno. Você não é digno, eu não sou digno, nós não somos dignos pelas nossas próprias ações. Você não fez nada para ser digno. Mas se você se torna indigno, você tornará indigno o sacrifício de Jesus. Porque quando ele morreu na cruz, quando ele diz está consumado, ele disse está cumprido tudo aquilo que o Senhor projetou desde o Antigo Testamento. Agora é o fim, agora está ok, não falta mais nada. Ninguém pode tirar isso. Existe uma vida eterna, existe uma herança para aqueles que são filhos, e nós vamos ver no final quem é filho. Todos são filhos de Deus? Não, isso é uma mentira diabólica. Todos são criaturas de Deus. Filho é só aquele que o recebe como Senhor e Salvador, confessa com a sua boca e entende que ele veio do Pai, que ele é seu Salvador. Aí sim você se torna filho, e ao se tornar filho você se torna herdeiro. E o que o diabo não quer é que você e eu sejamos herdeiros. Ele quer que nós nos contentemos em ficar pedindo perdão todas as vezes. E a segunda coisa que ele diz: eu abro mão de algo maior, eu quero ser seu trabalhador. Algo maior, a herança. A herança traz algo maior, ele traz em seu bojo algumas responsabilidades. Talvez seja por isso que nós nos contentamos com perdão e misericórdia, porque as responsabilidades não são nossas. E todas as vezes que eu errar, Senhor, afinal, pastor, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Grande é a sua misericórdia, elas não têm fim. Verdade pura, sabe por quê, querido e querida? Não tem fim,
porque Deus sabe que até o último minuto Ele precisaria te perdoar, porque você é ingrato, eu sou ingrato, nós somos ingratos, nós prometemos e não cumprimos. Em Eclesiastes 5, versículo 4 e 5 diz que se algum dia fizeres algum voto ao Senhor, não tarde em cumpri-los, porque Deus não se agrada de tolos. Melhor é não votar do que votar e não cumprir. Por isso a misericórdia do Senhor é grande, porque Ele sabe que nós precisaremos até o dia em que tivermos um corpo perfeito, que nós tivermos sido renovados. E o que Ele quer de nós é exatamente isso. A misericórdia, queridos, ela nos livra do castigo. Mas a filiação, que Ele dizia, eu não quero ser chamado seu filho, mas eu abro mão da filiação. Essa filiação, ela nos devolve o propósito. Há muitas pessoas ensinadas, porque talvez seja o caminho mais fácil, a abrirem mão do propósito para ficarem apenas sendo livres ou libertos do castigo. A palavra é que nós não paremos na primeira etapa, não paremos na culpa. Eu fui culpado, eu reconheço, eu fui culpado, mas que nós avancemos para a herança. E eu vou passar daqui a pouquinho alguns pontos que nós temos que tomar cuidado e ter muita atenção do que nos reserva a gente viver apenas de misericórdia, sem percebermos. A frase do filho pródigo resume tudo, resume o tema, resume tudo. Ele diz, eu já não sou digno de ser chamado seu filho, trate-me como um dos seus trabalhadores. Tudo que o diabo quer é que você se sinta indigno de ser filho de Deus, que você queira ser apenas trabalhador. Tudo que o diabo quer é que as bênçãos do Senhor não se derramem sobre a sua vida. Tudo que o Senhor quer é que você viva uma vida de mediocridade, é uma vida de sujeição, sujeito a isso, sujeito àquilo, e que você sempre lembre de que o meu Deus é amoroso. No primeiro detalhe que eu precisar, eu disse, Senhor, me perdoa, e Ele perdoa. Há pessoas que têm um cacuete, eu já vi. Eu estou falando assim, perdão, Senhor, perdão, mas não sei o que, daqui a pouco ele disse assim, isso assim é uma pessoa assim, Senhor, perdoa, vive pedindo perdão. O que nós devemos fazer para sair dessa situação de misericórdia? Repito, irmãos, precisamos da misericórdia. Ao final da mensagem você vai ver a diferença do perdão sendo usado da forma que precisa ser usado. O que ele buscava? Ele buscava misericórdia. Em outras palavras, ele buscava comida e sobrevivência. Quem sabe nós estejamos buscando Jesus por comida e sobrevivência? Quem sabe nós estejamos buscando Jesus e nos esquecendo que lá na sala do trono existem coisas que são destinadas a nós. E que o diabo não deixa a gente entrar. E ele diz, você não merece. Uma das maiores dificuldades que a pessoa que afastou-se de Jesus tem para voltar é essa frase, eu não mereço, eu fiz errado. A vergonha. Aqui estava embutido no filho pródigo a vergonha, ele estava com vergonha. Ele sabia que tinha feito uma coisa errada, até porque o pai, nas entrelinhas, devia ter conversado com ele, eu já preguei aqui sobre isso. Ele estava falando para judeus, essa parábola certamente era de um fazendeiro judeu, porque Jesus era judeu, estava falando com seus discípulos judeus, ele estava falando para as pessoas que eram... E ele sabe que você, para negociar com um judeu, tem que ser um pouquinho... Né? Pai, me dá metade da herança, toma meu filho, vai embora. Não, não é assim. Ei, mas por que você quer a herança agora? Por que você não está satisfeito a viver com o papai aqui? Houve uma conversa, até porque a Bíblia, ele deu, e depois de alguns dias, depois de um tempo,
é que o filho vai embora. Ele sabia, mas ele buscava apenas o perdão. Eu me contento com isso. E o que é que o pai ofereceu? Restauração. O pai ofereceu anel, o pai ofereceu sandálias, o pai ofereceu roupas novas. Mas além disso, o pai ofereceu festa. Uma das coisas que vivermos só na misericórdia nos impede é de termos festa. Quer ver uma coisa? Não são todas as famílias, mas a maioria das que eu conheço, e na minha casa já foi assim, tá bom, você fez isso, né? Está perdoado, mas não vai ter o seu passeio. Está perdoado, não vai te bater, mas não vai ter esse assim que eu te prometi. Mas agora, hoje, você não vai fazer isso. A festa, ele perde. Isso é uma proposta do mundo. Você tem que pagar com alguma coisa. Você tem que compensar. E no reino de Deus não tem a compensação, porque nós não temos nada para oferecer para compensar. Temos? Não temos. A Bíblia diz que ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, ele te comprou por um preço que você ia valer, valendo você por um preço infinitamente menor do que você valia. Vou dar um exemplo aqui que eu gosto. Surgiu agora, esse exemplo eu nunca dei aqui. Você vai comprar uma casa, aí quando você chega ali, uma casa parece caindo aos pedaços, num bairro esquisito. Quanto custa essa casa? Aí o cara diz, essa casa aqui custa 2 milhões de reais. Que isso? Isso não vale 100 mil. Primeiro no bairro que está, aqui tem muitos traficantes, aqui tem isso, tem aquilo, a casa está caindo aos pedaços, a janela torta, o muro ruído. Aí ele diz, não, mas eu estou comprando, eu estou vendendo pelo preço que ela vai valer, porque eu tenho um propósito para essa casa, eu vou reformá-la todinha, depois nós vamos mexer nesse bairro, eu já conversei com o prefeito, aqui vai ser uma praça, não sei o quê. Só ele sabe disso, mas quem está comprando não sabe. Aqui é o contrário. Jesus, quando olhou, disse assim, eu sei quem é você e sei quem você será, e eu vou comprar você pelo preço que você será. Eu sei que foi pago um alto preço. Por que um alto preço para alguém que é vagabundo e não merece? Nós éramos todos perdidos. É um preço, primeiro, que só ele podia pagar, só ele tinha esse dinheiro. E segundo, ele sabia, ele anteviu. E nós queremos ficar só na misericórdia. O anel nos restitui autoridade. Quando nós ficamos só na misericórdia, irmão, só pedindo perdão, fazendo as coisas erradas e pedindo perdão a Deus, nós não temos autoridade espiritual. Nós perdemos. A nossa oração é uma oração, quando eu começo a orar, eu vou lembrando todas as coisas erradas que eu tenho feito e que eu não sou digno de ser chamado filho. Quem sou eu? E às vezes eu nem oro. Isaías, você poderia orar no grupo? Não, eu prefiro, não, hoje eu não estou bem, minha garganta está doendo. Alguma coisa eu vou dar, alguma desculpa. É por quê? Porque eu sei, o meu lugar tem sido na misericórdia, eu não tenho agradado a Deus. Pai, eu pequei contra ti, pequei contra Deus, eu já não sou digno, me tire dessa galeria de dignidades. Ele devolve o anel, devolve as sandálias, porque ele chegou sem sandálias, então ele chegou na posição de escravo. E disse, não, você não é escravo, você, peraí. Tanto que no final da parábola, o outro filho vem conversar, pai, mas eu sempre estive aqui, o senhor nunca me deu nada. Ele disse, olha, você não está entendendo. Esse camarada, esse filho, ele estava perdido, eu o restaurei, ele vale muito. Ele não é mais escravo. Eu vou devolver a ele. Está lá, eu não tirei ele do testamento. Eu dei uma parte da herança, mas eu não tirei ele do testamento. As roupas
roupas, vestes novas que o Jesus nos vestirá para nós entrarmos no céu. Tem a parábola das bodas, que tinha uma veste especial, é alusiva a isso aí. Isso não é apenas roupa, é no sentido de nos purificar, de sermos lavados. Festa precisamos, o Pai nos dá. A herança exige mais do que receber o perdão. Por isso que muitas pessoas não querem a herança, porque a herança exige mudança de postura. Ser herdeiro implica em carregar um legado, os valores da família. O que Cristo quer é que você seja herdeiro, porque você precisa multiplicar isso, você precisa passar isso. A igreja existe até hoje porque está sendo passada desde Jesus. O que Jesus pediu é que vocês passem esse legado que eu estou deixando com vocês. São valores. Mas isso pesa para a gente. Isso dá trabalho. Isso nos traz necessidade de comprometimento. Então é mais fácil eu ficar, me perdoa, Senhor, me perdoa. Não tem nenhuma alusão ao dia de hoje aqui, mas eu sou pastor e as pessoas vêm com muito carinho. Eu acho até legal, sabe? Eu acho bonito quando as pessoas chegam e falam assim: ô pastor, desculpa, tá? Eu cheguei atrasado. Como se eu fosse a pessoa responsável. O Senhor me deu uma caneta, Isaías, você abona aí, tá? Quem chegar atrasado, falar com você, está no céu. Quem não está, eu não tenho esse poder. Mas eu acho bonitinho, eu acho legal. Eu ficaria mais chateado se as pessoas chegassem, entrassem, saíram, não falaram nada, nem me notassem. Eu ia ficar chateado. Poxa, será que as pessoas não têm nem consideração? Mas isso é do ser humano. Você chega, é chamado para uma festa, né? Que horas é a festa? 7 horas. Você chega lá, 8h30, só desculpa o atraso, é porque o carro furou o pneu, a bicicleta estava não sei o que, o carvão do papagaio. Você dá uma desculpa, não é verdade? É legal, mas eu não estou me referindo a você dar. Eu estou dizendo, por que você se contenta? Eu conheci uma pessoa, numa igreja que eu fui, que ela já era conhecida. Já chegou todo mundo? Não, ainda falta fulano. Espera chegar. Mas não, é cedo. 1 hora e pouco é o atraso dela. E ela sempre chegava, com um sorriso muito simpático. E não tinha ninguém que brigasse com ela. Porque ela consentiu em viver na misericórdia. Ô gente, desculpa, que nada, vem cá. E quando ela recebia tudo que as pessoas estavam recebendo ali, ela deve ter avaliado, para que eu vou chegar na hora se eu tenho as mesmas coisas que as pessoas que estão chegando antes estão tendo? Mas você, algumas vezes, perde. Uma igreja que eu fui membro, tinha umas pessoas que chegavam muito tarde no culto, no domingo de Santa Ceia. Chegavam 10 minutos antes para a ceia. Sabe o que o pastor fez uma vez? Eu achei que foi demais, mas ele só fez uma vez também. Ele começou o culto, abriu a leitura bíblica, disse: irmãos, vamos à ceia. Serviu a ceia para que estava ali. Irmãos, tinha que ver a cara dos irmãos. Não vai ter ceia? Vai ter ceia hoje? Aí o outro falou: tem sim, olha lá, está tudo lá. Aí alguém falou: mas está vazio, esqueceram de encher? Não, já tinha tido a ceia. Ele ficou da ceia, ficou sem a ceia. Mas ele esteve no culto, ele recebeu a oração, mas não participou da ceia. Às vezes, nós nos contentamos em viver na misericórdia. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Fala assim, pastor, fala assim para mim bem alto: pastor. Vocês vão repetir mesmo? Sabe nem o que eu vou falar? Vocês vão repetir? Fala, pastor, nós reconhecemos. Começou a diminuir. Que nós somos queridos de Deus. Aumentou, não era isso que eu ia falar, não. Vou falando, deixa eu falar. A misericórdia ela é importante, porque é com a misericórdia que a vítima é acolhida. Se não fosse a misericórdia, o que diz lá?
e as misericórdias do Senhor são a causa... Ela que acolhe, a misericórdia que acolhe. Mas a herança nos capacita. Uau! Cadê a Ingrid? Anota aí, Ingrid. Frase do Isaías Mendes. A misericórdia acolhe a vítima, mas a herança capacita a pessoa. É mais fácil, então, viver do perdão do que viver administrando os bens. É mais fácil viver do perdão do que viver na mordomia de Cristo. O que é viver na mordomia de Cristo? É eu cuidar das coisas de Cristo, prestando atenção. A qualquer momento Ele vai me pedir contas. A qualquer momento Ele vai me chamar e dizer: cadê os 5 talentos que eu te dei? Cadê os 2 talentos que eu te dei? Cadê o 1 talento que eu te dei? Então, eu prefiro enterrar, eu prefiro viver no perdão. Deixa eu ficar aqui, porque eu não vou dar um passo, eu vou viver no perdão. Por quê? Eu sei que eu não sou nada. Uma vez eu ouvi uma oração de um irmão há muitos anos, falei: meu Deus, que oração triste. Ô Senhor, sou miserável, desgraçado, perdido, pecador, eu não mereço nada, o diabo tem pisado na minha cabeça. Eu não sei, no meio da oração, abri o olho para ver se ele estava ali ou se era quem que estava falando. Não é possível. Você não precisa. Eu sei que você é isso tudo, e eu também sou. E foi por isso tudo que Jesus morreu, baseado no que você seria. Eu já expliquei isso aqui. Mas nós precisamos ficar lembrando o diabo: isso aí, fala mesmo, eu quero que você fale quem você é. Você não é de nada, você não consegue. É por isso, amados, que muitas vezes, pode parecer uma brincadeira que eu vou falar, mas não é. Eu estou em casa e eu não tenho prazer de levantar para fazer nada, porque eu acho que eu sou improdutivo. Eu não vou nem dizer que eu estou em casa querendo dormir, não quero ir à igreja. Se eu vou falar isso, os irmãos vão falar que eu sou... Não, eu não quero produzir. O sol está bonito, não, fecha aí, traz o cobertor, fecha a janela, não sei o quê. Camarada, você vai entrar em depressão. Nós não podemos ser assim. O diabo quer que você seja assim, dizendo: você não merece. Não pisa aí, você não merece. Não pisa aí, você não merece. Não vai aí, você não merece. Quando Jesus morreu, Ele separou aquilo, Ele rasgou aquilo que separava-nos de Deus. Você não pode esquecer disso. Você não podia falar, se você fosse daquele tempo: Deus, não, você era punido. Você tinha que ir a um sacerdote. O sacerdote oferecia, eles tinham medo de falar o nome de Deus. Mas Jesus disse que Ele introduziu a cada um de nós para falarmos com o Pai. Temos autoridade diante do Pai por causa dele, de um novo e vivo caminho. E agora, passando para a parte final da mensagem. Ao desejar ser perdoado sempre. Por quê? Pastor, eu queria entender então, por que eu gosto de ser perdoado sempre? Eu me acostumo com algumas questões. Vamos a algumas delas. Primeiro, a misericórdia. É um caminho, é uma ponte, é um caminho para te trazer de volta. Mas ela não é um lugar para você morar para sempre. Na filosofia aqui, a misericórdia foi o caminho para o filho vir para casa. Mas essa misericórdia não tinha na casa nenhum cômodo para ele viver, chamado de misericórdia. Tanto que o pai dá a ele, disse: eu vou te restaurar, eu vou te dar de novo tudo aquilo que você precisava perder, porque comigo não tem outra condição, filho, não tem. Se você quer ir comigo para o céu, você precisa saber o que eu preparo. E ele disse isso lá em Apocalipse.
E eu quero chamar a atenção dos irmãos uma coisa aqui, que é no mínimo sui generis. A última carta, qual é a última carta que Jesus fala, através de João, lá na ilha de Patmos? A última carta, qual a igreja? Vocês lembram? É a igreja que é exemplo daquela que não vai subir. Qual é? Laodiceia. Olha só que coisa, gente, olha só. Estava pensando aqui. Essa é uma igreja que ele diz que ela é morna. É uma igreja que ele diz para ela assim, eu vou te vomitar. Você pensa que é rico, mas você é pobre. Outra coisa, ele diz, eu estou a ponto de vomitar você da minha boca. Ia falar sobre o vômito, mas deixa para lá, daqui a pouco vocês vão almoçar, vão lembrar do vômito. Vou vomitar você, estou a ponto. Eu aconselho que você compre roupas brancas, a vergonha da sua nudez seja coberta, não fique evidente. Ali havia uma fábrica de colírios, então ele faz uma alusão, né? Ele diz, o colírio, compre colírio para ungir os olhos de vocês, porque esse colírio aí, só os olhos mortais, vocês têm que enxergar. Ele esculhambou a igreja. E ele diz, eu repreendo e disciplino aqueles que amam. A primeira coisa que vai surgir aqui agora. Mas no final, a única carta que ele fala sobre isso aqui é com esses camaradas. Ao vencedor. Bota o versículo 21 aí para mim. Apocalipse 3, faz favor. Mestre Andressa. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, herança. Assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Já pararam para pensar nisso? Essa igreja, aquele massacre, é a igreja que diz assim, ao que vencer. Se houver aqui dentro dessa igreja de Laodiceia, alguém que queira misericórdia, mas queira restaurar o seu futuro é esse, sentar comigo no trono. O que você quer, misericórdia ou herança? Outro perigo de nós vivermos apenas por misericórdia é que eu acostumo me sentir sempre indigno e com isso eu rejeito sentar à mesa. Eu sou de um tempo onde primeiro o pastor definia, porque ele conhecia as pessoas, aqueles que ele não sabia dos problemas, ele não sabia, mas aqueles que ele sabia, que tinha orado com ele, estava em pecado, vem para cá. Antes ia lá um oficial e dizia para ele, você não pode tomar a ceia. E também havia pessoas, porque foram ensinadas assim, eu não estou falando de pessoas que não estão na lista do que o Senhor separou a ceia, não é isso não, tá, irmãos? Por isso é que nós criamos, o humano que criou isso, antes da ceia, vamos ajoelhar, vamos pedir perdão ao Senhor para participarmos da ceia, porque ninguém é digno para participar disso, eu me basto a mim mesmo. É uma linha tênue, mas presta atenção. E existiam algumas pessoas que diziam assim, não, eu não quero participar da ceia hoje não, porque eu sou indigno. Essa semana eu gritei com a minha mulher, eu bati no meu filho, eu xinguei não sei quem na rua, e eu, excesso, um preciosismo, eu não vou participar da ceia. Você conhece a história do bêbado? O cara alcoólatra foi ao médico, que ele dizendo, eu sou alcoólatra. E o médico resolvendo, falou, cara, você não pode tomar álcool. Eu já falei isso aqui várias vezes na igreja. Porque está dentro, eu lembrei disso, porque está dentro disso aqui. Eu vou te mostrar o que o álcool faz com o organismo. Traz um ovo aí para mim. Trouxe um ovo e jogou dentro do álcool. O ovo espedaçou, fez tudo. Sabe o que ele respondeu? Nunca mais eu como ovo. É a pessoa, o que o diabo quer é que você não se arrependa, que você não peça o perdão, não peça a misericórdia, e você continue na linha
da mediocridade e não participe da mesa que o Senhor está te chamando para te introduzir. O que aquele pai fez? Quando o menino chegou lá, o rapaz chegou: pai, eu pequei, tapou a boca dele, porque o pai sabia o que ele queria falar. E a misericórdia é importante a partir do momento que ele toma a iniciativa. Você nota que nesse capítulo 15 tem 3 parábolas. Uma da ovelha perdida, o camarada sai e vai buscar. Outra da dracma perdida, a mulher arrasta os móveis e procura até achar. E a do filho, que ele não vai buscar. O filho vem. Mas quando ele chega, e o pai sabia, porque aqui ele está falando de Deus, o pai sabia o que estava no coração dele, o pai tapa-lhe a boca. Traga depressa um anel. Esse menino está sem autoridade. Traga depressa as sandálias. Ele não pode ser mais escravo. Eu vou reintroduzi-lo. Traga as vestes. Ele vai ter a herança. Ele vai ser festa para ele. Mate um cordeiro. Eu serei esse cordeiro que estarei morrendo. Ele já morreu. Hoje ele ressuscitou. Hoje, o que eu digo é no domingo pela manhã. Ele ressuscitou. Vamos continuar para terminar? A misericórdia nos tira do lamaçal, irmãos, mas é a herança que nos coloca no trono. O salmista no Salmo 40, ele disse assim: tirou-me os pés de um lodo, de um encharco de lodo, e colocou os meus pés sobre a rocha. E mais o que? Ele falou uma coisa importante aí agora. E, quem lembra? E mais o que? Tem a ver com andar. Dirigiu os meus passos. Nesse contexto aí. Olha só que interessante. Ele me introduziu. Eu passei a fazer parte da herança, do trono. A misericórdia é um bálsamo. Ela cura feridas. Olha como cura. Como você sente, irmãos, alegria quando alguém te perdoa. Quando você é perdoado. E quando você também perdoa, né? Mas eu estou falando daquela pessoa que vive pedindo perdão e misericórdia. Que alívio que traz, que bom. Então não preciso mais me perdoar, não. Eu estou perdoado, e alguns perguntam 5 vezes. Para de perguntar. Você já está perdoado. Ah, mas que alegria. É um bálsamo. Mas a herança, ela às vezes nos assusta. Porque exige de nós mudança de vida, uma nova vida. Filho, você está voltando, passou, vamos assumir o seu lugar de filho. Tem boi ali para cuidar dos bois. Tem meus bens que você precisa administrar. Você agora precisa ser o dobro do cuidado do que você tinha antes. Por isso que é um empecilho. E às vezes nós dizemos: ai, irmão, eu estava ali, não sei o que e tal, e aconteceu assim, por misericórdia. Misericórdia o Senhor me deu. Ai, a pessoa está afastada dos caminhos do Senhor. Isso acontece muito. Aí ele começa a receber um aumento no emprego. Aí ele disse assim: ó Senhor, muito obrigado, eu estou afastado, eu não mereço, mas pastor, o senhor sabe como é que eu estou e tal, né? Eu ainda não voltei para a casa do Senhor, mas por misericórdia o Senhor me deu uma promoção. É verdade. Só misericórdia, mais nada. Por quê? Porque Ele é misericordioso. Mas vai chegar um momento em que Ele não vai poder usar de misericórdia. Ele é um justo juiz. Você pode não ter aquilo que você busca ter. Cuidado, querido. Cuidado que você que está vivendo numa vida, acostumando a viver de misericórdia e perdão, sai disso. Claro que você nunca deixará de ser perdoado, mas saia do caminho de só querer ser perdoado. Oh, tem pena de mim, me perdoa. Assuma o lugar de herança que está para você separado. Sentar à mesa com o Pai. Isso não tem preço. Eu queria que você pensasse aqui. Jesus morreu para nos dar o perdão que não merecíamos, ou seja, a misericórdia.
mas Ele ressuscitou para sermos filhos de Deus. Prestou atenção? Alguém um dia disse, há muitos anos, Jesus morreu, Ele deixou um cheque em branco assinado. Todo aquele que quiser tomar posse do que Ele deu, vai lá e preenche o cheque e pegue. Existem alguns cheques assinados em branco que ainda não foram buscados. Porque você foi perdoado e não passou da fronteira. Para sermos filhos, além do perdão, nós precisamos tomar uma atitude. Confessar com a nossa boca. Em Romanos 10, 9, diz que se nós confessarmos com a nossa boca que Jesus é o Senhor e crermos que Deus o ressuscitou dos mortos, seremos salvos. No way para todas as outras coisas. Se eu dividir 1 bilhão de bens que eu tenho, não, você não será salvo. Se eu nunca falar palavrão, não, você não será salvo. Se eu nunca matar e nunca roubar, não, isso não é o caminho. O caminho é, receba o perdão e dê um passo adiante. E o passo adiante é crer que Jesus é o Filho de Deus e que Deus o ressuscitou. Então, para concluirmos, eu queria que você agora fechasse o cerco aqui comigo. A morte de Jesus trouxe o quê? Perdão para todos aqueles que deveriam pagar um preço que não podiam. Perdoou. A Bíblia diz que Ele rasgou o quê? A nossa cédula, nossa dívida. E cravou na cruz, pendurou lá para todos verem. Esse é o perdão. Isso é a misericórdia. Simbolizada na morte de Jesus. Mas muitas pessoas estão vivendo da morte de Jesus. Só. Mas a ressurreição nos trouxe a herança. Olha o que diz em 1 Pedro, primeira carta de Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, versículos 3 a 5. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, olha ela aí, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Versículo 4, para uma herança, olha ela aí, que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, versículo 5, que são guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação, preparada para ser revelada no último tempo. Olha como é que eu estou arrepiado aqui. Você quer ficar na misericórdia? Você precisa entrar na sala do trono. Em Gálatas 4, 7, diz assim, assim você já não é mais escravo. Ô filho pródigo, você era escravo lá fora. Você queria comer comida de porco, nem a comida do porco eles te deram. Porém, você é filho, e sendo filho também é herdeiro por Deus. Tome posse da sua herança, querido. E por último, Romanos 8, 17, diz assim, se somos filhos, você é filho? Então se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Tudo que Cristo herdou, nós vamos herdar igual, idêntico. Oh, uau, você já pensou nisso? Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. O que é sofrer com Ele? É você ser pendurado na cruz, meu irmão. Aliás, você deixou passar, sexta-feira era o dia de você morrer. Não, não é isso não. É você entender exatamente que tudo foi perdoado porque você não tinha preço, não tinha condição de pagar a dívida. Mas aqui agora, como filho, na ressurreição dele, que hoje celebramos, esse domingo chamado domingo da semana da Páscoa, esse domingo nós celebramos
a nossa herança. E a minha proposta é que você não deixe de maneira nenhuma o diabo fazer diferente. E o diabo muitas vezes é seu amigo do trabalho. Vai chegar lá e o pastor falou que você é diabo, hein? Cuidado, tá, irmãos? O diabo muitas vezes pode ser um parente seu que mora dentro da sua casa. Pode ser. O que eu quero dizer com isso? O diabo usa bocas que são emprestadas a eles. Eu disse hoje aqui, não empreste boca para o diabo, e nem ouvidos. Eu disse na consagração. O diabo usa pessoas para dizerem a você, você não vai conseguir, você não merece. Aí você diz, eu não mereço mesmo não. Mas exatamente porque eu não mereço, é que Jesus me deu tudo. O Senhor me colocou no trono da graça. Vamos ficar de pé. Todos entenderam o teor dessa mensagem? Pastor, eu entendi, a partir de hoje eu não devo mais pedir perdão. Cara, você estava em outra pregação. O teor da mensagem: não se contente em ficar na estação do perdão. Entre no trem e pegue a próxima estação. E a próxima estação é a herança. E muitos não estão indo em direção à próxima estação, porque é muito difícil eu ter que administrar aquilo que Deus tem me dado. O legado ter deixado é muito difícil. Eu prefiro ficar aqui. Quando eu pecar, eu digo, Senhor, me perdoa. Mas vai chegar um dia que você vai falar, Senhor, e Ele já não estará aí para ouvir, porque Ele já levou a sua igreja e você ficou. Quero orar, mas eu queria que você fizesse um propósito junto comigo. Eu vou fazer, e se você tiver coragem, tem que ter coragem, você faça. Tem alguém aqui que está estudando para engenharia, por exemplo, ainda não se formou engenheiro? Levanta a mão. Não tem? E medicina, ainda não se formou em medicina? Temos lá, né? Você não está com medo não de cortar uma pessoa? Não sei se você vai ser cirurgião. Você não está com medo não? Mas você não formou ainda, você não está com medo? Você sabe por que você não está com medo? Porque você tem certeza que vai chegar um dia que você vai ser formado, você vai fazer residência, você vai ter um médico, vai pegar na sua mão, vai te mostrar, vai te trazer um defunto, para você cortar, que se você errar não tem problema, já está morto mesmo. Certo? Você tem essa certeza. Por isso que você não está com medo. É a certeza que nós temos que ter. Que o Pai nos dá uma herança, a qual Ele é responsável. E sobre nós, Ele reina com mão de cuidado, ou com mãos de cuidado. Então eu queria que você agora colocasse no seu coração a vontade de sair dessa estação e pegar a próxima estação. Eu quero mais. Eu quero ser herdeiro. E o diabo não tem como me parar. Pai, em nome de Jesus, eu não sei quantas pessoas aqui hoje estão vivendo em estado de miserabilidade, aquele estado onde eles não têm coragem para nada, têm medo até de falar contigo, serem punidos. E quando souberem que o Senhor escuta tudo que nós pensamos, o Senhor sabe aquilo que nem falamos, as pessoas parece que estão ficando agora até com medo de pensar. Mas tem também aquelas pessoas que não têm medo, mas eu vou pedir perdão, porque meu Deus, a Bíblia diz que Ele é misericordioso, e as misericórdias do Senhor se renovam e não tem fim. Mas eu não quero ficar aqui, Senhor. Eu quero ser digno de ser o seu herdeiro. Eu quero estar à mesa, quero sentar à mesa contigo. Eu quero cuidar junto contigo daquelas coisas que o Senhor vai me separar para reinar. Eu quero, como diz lá na carta, a igreja da Laodiceia,
eu quero sentar contigo no trono. Ou seja, eu quero estar te ajudando a reinar sobre situações. Não ajudando porque o Senhor precisa de ajuda, mas te ajudando no sentido de sermos enviados por Ti. Senhor, envia-nos, envia essa igreja, Senhor. Que nós possamos ser uma igreja forte, destemida. Uma igreja que o diabo não vai botar o dedo e dizer: você não vai adiante porque você não merece. Realmente não merecemos, mas nós temos um Deus que sabe todas as coisas e pode todas as coisas. Eu tomo posse, diga comigo, eu tomo posse da minha herança, em nome de Jesus. Amém. Amém ou não amém? Então Jesus ressuscitou. Olha aqui, vocês passaram na frente, viram um túmulo ali? Quem viu Jesus ali, levanta a mão.